No centro da teoria de Darwin estava a ideia de que as espécies evoluíram ao longo de milhões de anos. É só voltar no tempo para descobrir que os animais possuem ancestrais em comum. Basta encontrar esses ancestrais para ter uma prova da evolução. Deixa eu mostrar o que Darwin quis dizer quando usou o termo ancestral comum. Aqui na minha fazenda eu crio porcos, diferentes tipos de porcos. Esse aqui é um Tamworth. Ele é um porco adorável e de cor alaranjada. E esse aqui é totalmente diferente, é um Saddleback. É um porco preto com uma faixa branca. Eles não se parecem, mas têm muita coisa em comum. São todos porcos e não é preciso de muita imaginação para descobrir que há muitas gerações eles tiveram o mesmo ancestral. Teoricamente, é possível retroceder até chegar a um javali domesticado na Europa há 6 ou 7 mil anos. A grande sacada de Darwin foi pensar o impensável. De onde será que veio o primeiro javali? Havia um ancestral comum entre o javali e seus outros parentes, como o camelo, o hipopótamo e o bode? Eventualmente, uma árvore para todos os mamíferos. Se isso estivesse certo, significaria que o porco deve possuir o mesmo ancestral comum de um cachorro e até de um coelho. Mas Darwin sabia que precisava encontrar evidências científicas que comprovassem essa ancestralidade. Um lugar óbvio para se procurar está nos fósseis. Para nós não é nada demais, mas na época de Darwin era uma grande novidade. Na grande exposição de 1815, as pessoas se aglomeravam para ver grandes modelos de dinossauros baseados em fósseis recém-descobertos. Alguns achavam que os fósseis eram animais que não conseguiram entrar na Arca de Noé e se afogaram na grande inundação. Mas Darwin tinha certeza de que os fósseis eram a peça-chave que comprovava a evolução dos animais. Ele esperava encontrar fósseis de formas intermediárias que fornecessem a ligação entre diferentes grupos de animais. Mas nenhum havia sido encontrado até então. Sem a prova desses ancestrais comuns, Darwin precisava procurar em outro lugar. Ele voltou ao útero. Foi uma jogada bastante engenhosa. Darwin comparou os desenhos da anatomia de diferentes embriões de animais. Este é um embrião humano de 4 semanas. Ele possui guelras e uma cauda que se parece com a de um peixe. Este aqui é outro embrião de 4 semanas que Darwin estudou. O de um cachorro. Ele tem uma cauda, mas também possui guelras. O embrião canino é espantosamente parecido com o humano, mas eles se transformam em criaturas totalmente diferentes. Todos os embriões possuem características que mais tarde não terão nenhuma função, mas são compartilhadas por uma grande variedade de animais. Para Darwin, esses vestígios eram uma forte evidência do nosso ancestral comum. Para mim, a embriologia é de longe a mais forte classe de fatos a favor da mudança das formas. Assim como todos os porcos domésticos podem remontar a um único ancestral, os mamíferos também podem remontar a um único vertebrado primitivo. Darwin argumentava que toda forma de vida poderia remontar a um único ponto de origem. Este é o significado oculto da árvore da vida que Darwin desenhou muitos anos antes. Toda a vida na Terra está relacionada e seu início pode ser encontrado no que ele chamou de sopa primitiva. A origem de todas as espécies. O grande feito de Darwin foi explicar como a vida evoluiu por meio da seleção natural. E é por isso que ele é o maior biólogo de todos os tempos. Mas, por pouco, não ficamos sabendo disso. Darwin traçou a sua teoria e depois escondeu o manuscrito em um armário debaixo da escada.
Tinha pavor da reação que provocaria se o publicasse. Afinal, ele tinha certeza que sua teoria explicava a vida na Terra sem a necessidade de um Deus. Darwin também era perfeccionista e achava que suas ideias poderiam ser melhoradas com mais um experimento ou mais uma observação. No final, ele não escolheu publicar. Foi obrigado. O que aconteceu foi o seguinte. No início do verão de 1858, Alfred Russel Wallace, um jovem naturalista que trabalhava nos trópicos, enviou a Darwin um esboço de uma ideia para que ele desse sua opinião. Darwin ficou horrorizado com o que leu, pois Wallace estava apresentando a mesma teoria, a evolução por meio da seleção natural. Apavorado, Darwin escreveu a um amigo: "Eu nunca vi uma coincidência tão chocante. Se Wallace tivesse lido o esboço dos meus manuscritos de 1842, ele não teria feito um resumo melhor." Toda aquela pesquisa, toda aquela espera, e agora o crédito do trabalho da sua vida estava prestes a ir para outra pessoa. Isso foi muito difícil para Darwin. A teoria de Wallace estava apenas no início. Darwin trabalhou muito por quase 2 décadas para dar suporte à sua teoria com observações e experimentos. O amigo de Darwin sugeriu uma solução. Mais tarde, no mesmo ano, as ideias de Darwin e Wallace sobre a evolução foram traçadas e apresentadas em um trabalho em conjunto em um pequeno evento científico em Londres. Incrivelmente, os presentes não foram capazes de compreender as implicações da teoria. Então Darwin freneticamente transformou seus manuscritos e experimentos em um livro. Ele levou 16 meses. Dessa vez, ele estava confiante que o mundo prestaria atenção. No dia 24 de novembro de 1859, Darwin finalmente publicou A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Todas as investigações que recriamos estão aqui. As sementes em água salgada, as falésias de calcário, os gatos, ratos e abelhas, as gramíneas. Em seu livro, Darwin apresenta o argumento científico detalhado que nós seguimos para mostrar que a vida na Terra evolui por meio dos mecanismos da seleção natural, sem Deus. O livro custava apenas 15 shillings, mas mudou o mundo para sempre. Depois de 1/4 de século de trabalho e ansiedade, Darwin finalmente apresentou sua teoria ao mundo. Mas ele ainda não estava satisfeito. Sabia que havia falhas em seu argumento e que os críticos atacariam. Como um bom cientista, Darwin voltou ao seu laboratório. No próximo episódio, Darwin mergulha em uma nova rodada de investigações. Ele tenta descobrir por que os pavões possuem caudas tão longas e como as orquídeas se reproduzem. Esses experimentos levam à grande questão: como os seres humanos evoluíram? Darwin provocou uma controvérsia tão grande que até hoje dá o que falar. Estamos de volta com o programa Acervo e nós acabamos de assistir ao fabuloso filme Ideias Perigosas, um episódio da série No Jardim de Darwin. Agora a professora de Biologia, Marielice Prestes, vai tentar propor apenas um trabalho com esse documentário tão bom, né, Marielice? Essa é a dificuldade, o desafio é esse, né? A vontade que dá é de planejar um semestre todo de aula só em cima dos temas que ele nos traz. É verdade.
Mesmo os experimentos, né, que é o que eu gostaria que o professor, na sua visada do documentário, também chamasse os alunos para, durante a exposição, já irem anotando quais são os experimentos que estão ali bem representados. E aí eu depois de discutir um pouco isso de maneira geral, esses experimentos, eu sugeriria que o professor convidasse os alunos a repetir o experimento em sala de aula, com dupla finalidade aí, Valmir. Por um lado, eu estou pensando na questão de estar utilizando história da ciência no ensino de biologia, mas através dessa ferramenta, que é repetir um experimento histórico. Sim. Então, isso é legal porque traz o contexto da época, os alunos têm que investigar quais eram as condições particulares que o Darwin tinha ali para desenvolver aquilo e comparar com como seria feito hoje. Sim. E como eles efetivamente podem fazer. Outro aspecto legal, aí eu sugiro que se faça o primeiro experimento, do tempo que as sementes de plantas ficam em água salgada e para testar se elas conseguem germinar depois desse período. Porque ele é muito simples, né? Ele pode ser feito inclusive na sala de aula, não precisa do laboratório. Então é fácil de fazer. E aí o segundo objetivo seria o de, no final desse processo, o professor tem que planejar bem, porque são 2 meses, né, de atividade, os alunos se voltassem daí para a ciência do presente, no sentido de escrever os resultados desse experimento como um artigo científico, seguindo normas que a gente adota hoje nas revistas e que eu dou todos os detalhes ali na ficha. Que legal. E tem uma coisa muito interessante que é essa questão da reprodutibilidade do experimento. Que uma das características do pensamento científico é exatamente a possibilidade de você poder reproduzir um experimento, não é, Maria? Isso mesmo, porque é isso que garante a validade, né? É isso que dá validação àquele conhecimento adquirido a partir dali. Então é um aspecto de natureza da ciência importantíssimo também para o professor ressaltar ao longo das atividades. Às vezes educadores e mesmo historiadores da ciência criticam um pouco essa ideia de reproduzir experimentos clássicos da ciência, mas nesse caso há uma característica e um contexto específico para essa reprodução, né? O problema, a crítica à repetição é que não vire só uma receita, né? Eu acho que esse é o principal problema. O aluno não pode estar ali só repetindo um procedimento que ele não sabe a que veio. Então é por isso que eu estou propondo que ele redija também um paper, um artigo científico, porque com isso eu faço os alunos passarem por todas as etapas de planejamento e execução desse experimento. Então, tem que definir qual é a teoria que está subsidiando tudo isso e que é o ponto de partida, depois que materiais e que procedimentos são desenhados para que esse experimento seja executado. E no caso de estar associado a um experimento histórico, você pode resgatar aspectos que estavam lá presentes no momento que o Darwin pensou. Então é um momento que você vê imaginação e criatividade do cientista. Maravilha. Gostaram da série No Jardim de Darwin? Querem conhecer os 2 outros episódios? Muito fácil, hein? Nas próximas 2 semanas, nós trabalharemos com esses episódios nos programas Sala de Professor. Confiram a grade de programação da TV Escola e anotem direitinho os dias e horário, ok? Não percam. Vamos fazer trabalhos interdisciplinares incríveis com esses filmes. O programa Acervo, infelizmente, terminou. Muito obrigado, Marielice, mais uma vez. Valmir. O prazer é todo nosso, assim como também é um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigado a todos que estão sempre com a gente aqui na TV Escola, o canal da educação. Até o próximo programa e bom trabalho para todo mundo. Tchau, tchau.